Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast em que as histórias de leitura são, por vezes, também leituras da história. A convidada desta semana é Irene Flunser Pimentel, investigadora do Instituto de História Contemporânea, doutorada em História Institucional e Política do século XX, tem uma vasta bibliografia com um foco particular na ditadura do Estado Novo e da PIDE-DGS, mas também na história das mulheres e das organizações femininas, na Segunda Guerra Mundial e na fuga dos judeus ao Holocausto, bem como na justiça política na transição para a democracia em Portugal. Em 2007 foi distinguida com o Prémio Pessoa. O seu livro mais recente é Relações Perigosas, a cumplicidade da PIDE com as secretas internacionais, editado pela Temas e Debates. Muito obrigada, Irene, por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço muito o convite. Bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. A primeira escolha da Irene, eu diria que era previsível no sentido em que, estando no seu lugar e investigando como investiga, provavelmente este livro é essencial. Estou a falar das origens do totalitarismo, da Hannah Arendt, e eu gostava de começar por lhe perguntar porquê é que é um livro tão fundamental para quem olha e estuda o século XX e a história do século XX. Por acaso, no meu caso, evidentemente que eu sou de História Contemporânea e estudo a repressão, estudo a perseguição, digamos, estatal, os autoritarismos, os totalitarismos, mas no meu caso, a Hannah Arendt e este livro em particular está muito ligada à minha própria vida pessoal. Portanto, eu, como muitas outras pessoas na minha geração, fui política, fui ativista política antes do 25 de Abril e o que havia era o marxismo e o leninismo. E, portanto, eu tinha durante anos lido o marxismo e o leninismo e, de repente... Também havia o maoísmo. E o maoísmo, eu aliás era maoísta. Portanto, sim. Tudo totalitarismos. Pronto. E eu sempre achei que era mais antifascista do que anticapitalista. E anos depois, já depois de ter começado a estudar História e licenciar-me em História, que foi um processo bastante tardio, eu só comecei aos 30 anos, eu comecei talvez a ler a Hannah Arendt aos 35 e por aí fora. E para mim foi uma completa descoberta, porque no fundo ela estava a falar de algo em que eu tinha estado envolvida até de uma forma cúmplice, posso dizer. Digamos que ela ainda hoje é muito criticada por colocar nos totalitarismos tanto o nazismo como o stalinismo, mas eu acho que é absolutamente brilhante a forma como ela faz isso. Mesmo que hoje haja, do ponto de vista historiográfico, muita coisa já depois do que ela escreveu em 51, e publicou este livro em 51, portanto escreveu no pós-guerra, mesmo que já hoje a historiografia a ponha um pouco em causa. Ela própria não se queria dizer filósofa, não se assumia como filósofa, mas como analista política, digamos, ou da ciência política, nem sei até se utilizou o termo ciência. Não é uma historiadora. E, portanto, é muito mais a globalização. Mas isso que ela também lhe dava uma certa liberdade conceptual, mas não é? dava-lhe uma liberdade conceptual muito grande e, sobretudo, eu acho que é uma mulher muito inteligente e eu adorei completamente ler. A seguir das origens do totalitarismo fui ler tudo, não é? Sendo que as origens do totalitarismo já é bastante vasto, porque são 3 volumes em que ela fala do antissemitismo, do imperialismo e então, no fim, do totalitarismo, que é uma forma nova de regime, segundo ela, que ela conseguiu caracterizar. E coloca em causa muitos dos aspectos em que eu me tive que autocriticar, ou eu já me tinha autocriticado, que é a importância da ideologia e a falsificação da ideologia. Depois, o que eu gosto muito também da Hannah Arendt, eu li o Eichmann, a banalidade do mal, todas essas questões, até algumas questões mais filosóficas, mas, sobretudo, eu acho que ela tem uma atualidade extraordinária. Depois de a ter perdido.
Porque durante muitos anos as origens do totalitarismo foi considerado como muito ligado à questão da Guerra Fria. E, portanto, a Guerra Fria desapareceu um pouco, digamos, sobretudo pôr estes dois totalitarismos ao mesmo nível. Mas, hoje em dia, acho que é completamente atual. Tem sido recuperada. Ela não só tem sido recuperada na questão do totalitarismo, mas também noutras visões, por exemplo, sobre a democracia, sobre a liberdade. Ela, por exemplo, não era a favor da democracia representativa. Hoje ela era mais a favor de democracia direta, de conselhos, que eu acho que hoje também não é propriamente atual. Mas digamos que se nós formos lê-la atualmente, nós encontramos lá as fake news, a mentira, portanto, todos os problemas que a democracia, que sendo o melhor regime ou o menos mau dos regimes, traz com ela própria, não é? E isso tudo eu acho que é de reler em qualquer altura. Foi um livro, há pouco falava sobre a sua própria autocrítica e a forma como este livro a ajudou absolutamente a verbalizar, ou se calhar a verbalizar. Ao fim e ao cabo havia muita coisa com a qual eu estava completamente desgastada porque eu fiz uma travessia no deserto. Eu acho que todas as pessoas da minha geração que incorreram nesses erros, e depois há também, eu poderia fazer também a história desses erros, porque é que nós, que queríamos ser contra uma ditadura e vivíamos em ditadura, como é que fomos defender outro tipo de ditadura? Eu, só para dizer que eu adorava o Boris Vian, o Bob Dylan, não sei o quê, e de repente comecei só a ler marxismo-leninismo, até o Stalin eu li, sobre a linguística, que é uma coisa extraordinária, perda de tempo completa, mas digamos que isso fez parte da minha geração, completamente. E é normal como reação, não é? Quando estamos num extremo, é normal também irmos para o outro extremo na busca de uma solução. Mas ao mesmo tempo é estranho, não é? Porque é um contrassenso. Quase como se nós, é aquela coisa freudiana, não é? Queremos ir contra os pais ou contra a mãe, digamos, e contra a autoridade. E era sobretudo isso que eu comecei por ser anarquista, que é o mais extraordinário, portanto devia ter ficado. E depois, percebendo que o anarquismo não ia levar a lado nenhum, como também o marxismo-leninismo também não ia levar a lado nenhum. E essa liberdade da Hannah Arendt é qualquer coisa que eu gostaria também de ter para mim. Portanto, aquela sensação de poder arriscar o pensamento, não é? E se calhar até depois pondo em causa mais tarde. Por exemplo, um dos aspectos que se pode pôr em causa, ela fala muito do homem, o ser humano, digamos, mas ela utilizava muito a palavra homem e mulher atomizados por uma ideologia e frente a um Estado totalitário. Hoje sabe-se que, por exemplo, no nazismo, e provavelmente... Aliás, mais até no nazismo, havia muitas associações, havia muitas formas das pessoas se organizarem e que lhes podiam ter dado lastro para combater o totalitarismo. E isso só com a historiografia é que se foi vendo, porque ela, logo no pós-guerra, portanto, a grande questão era a questão do Holocausto, não é? E, portanto, toda aquela coisa da ideologia, tudo isso, e o homem sozinho, por exemplo, há uns aspectos que ela vai mesmo à psicologia também, quando ela distingue, por exemplo, o isolamento da solidão, a solidão íntima da vida privada, que é fundamental, mas o isolamento dos seres humanos, uns relativamente aos outros, desumanizam-se completamente. E isso é mais atual do que nunca. Mais atual que nunca, absolutamente. Aliás, eu acho que se ela revivesse outra vez, não é? Exato. Ela diria muita coisa. Nada mudou. E repare, diria também sobre o que se passa em Gaza, por exemplo, porque ela foi sionista. Ela, aliás, perguntaram-lhe a dado momento o Morgenthau, que era uma figura até um judeu que esteve no governo do Roosevelt, perguntou, mas afinal a senhora é o quê? É liberal? É republicana? O que é? E ela disse, olha, eu não sei responder a isso, não sei o que é que eu sou. A única coisa que eu sei é que fui sionista, mas também já não sou.
E é verdade que ela também largou. Porque ela também não se deixava ficar por algo que eu acho que agora, hoje em dia, é problemático. O entrincheiramento, não é? Ficar na trincheira. Na trincheira identitária, digamos. Ela sempre disse, tá bem, eu sou mulher, mas eu não sou feminista como a outra feminista do lado. Por outro lado, fui sionista. Hoje já não sou. E até ela criticou os conselhos judaicos criados pelo próprio nazismo. E aliás, ela foi super criticada pelos próprios judeus, não é? Da sua época. E pronto. Essas figuras assim com esse grau de independência são sempre vítimas de todos os lados. Sempre. Não é? E ela também ela corrigiu-se. Por exemplo, a dado momento, quando ela fala da banalidade do mal, ela é super criticada porque aquilo poderia diminuir, digamos, a criminalidade do Eichmann e a culpabilidade. Ela explicou que não era nada disso. Mas, no fim, até diz, se calhar não há mal banal. Se calhar o mal é sempre radical, como o Kant dizia, até porque ela é uma kantiana, não é? E, portanto, ela vem da filosofia. E isso é muito interessante também ver que ela punha em causa e continuava a pensar sobre o que ela tinha pensado anteriormente. Ela estudou, sobretudo, o nazismo e o stalinismo, mas ao ler um livro como este, As Origens do Totalitarismo, também foi útil para o seu olhar sobre o Estado Novo e sobre absolutamente, porque o autoritarismo à portuguesa. Ela distingue justamente o totalitarismo da tirania, sobretudo da tirania, do autoritarismo, podíamos dizer hoje mais ainda, e claro, e da democracia completamente, mas relativamente ao Estado Novo português, a mim ajudou muito, até esta questão da distinção entre a solidão e o isolamento. Por exemplo, um preso político português, depois da fase de tortura e tudo aquilo e do enorme sofrimento, ao continuar a estar preso político, normalmente tinha uma liberdade interna. E isso, quanto a mim, é o que distingue, de certa forma, o totalitarismo nazi, digamos, do autoritarismo do Estado Novo. Sendo que o Estado Novo tem aspectos totalizantes também muito importantes e tem um efeito que as outras ditaduras, sobretudo o nazismo, não teve, que foi a duração. Ora, uma ditadura que dura tanto tempo, que já vem na sequência de outra ditadura militar e que depois é civilizada, entre aspas, por Salazar, ele acabou por ter uma influência totalitária sobre o pensamento, a forma de pensamento, sobre a moral, sobre a própria ética. E isso, normalmente eu não digo que é totalitarismo, também não digo que é fascismo, porque é muito fácil dizer automaticamente e fica tudo resolvido. Eu prefiro dizer um autoritarismo com muitos aspectos totalizantes. E um dos grandes aspectos é a censura. Claramente, porque a censura abatia-se sobre todos os portugueses e durante anos e anos e anos. Ora, isto teve influência na forma de pensar. Mesmo hoje em dia, mesmo hoje em marcas, dia, 50 anos. Mesmo hoje em dia. Sim. Outro aspecto, por exemplo, a questão dos informadores, que eu, aliás, tenho um livro, chamei-lhe a Tragédia Portuguesa. Não há nada mais totalitário do que informador, porque por todo o lado não há liberdade. Por todo lado nós temos que praticar uma autocensura. Aliás, a censura... Há sempre o risco de que alguém ouça e alguém informe, não é? E nós próprios praticávamos uma autocensura. Aliás, a censura sobre a literatura em Portugal foi muito uma autocensura, não é? Que até muitas vezes reforçava a própria censura, não é? Para além do que eles podiam atingir. E, por exemplo, a seguir ao 25 de Abril, toda a gente pensou, agora abrem-se as gavetas e vai sair literatura, poesia, e não aconteceu. Estavam vazias, ou quase. Por isso, nesse aspecto, eu acho que o isolamento, que é claramente do totalitarismo, acabou também por ter efeito em Portugal. Não foi só uma solidão, porque na solidão nós podemos libertar-nos. Pensamos o que queremos. Vamos ler se conseguimos ter acesso, não é? O que queremos. Agora, quando há um isolamento, e realmente outro dos aspectos da Hannah Arendt fundamentais é que a política, que ela acha que é fundamental, é com pluralidade e sempre
no relacionamento entre as várias pessoas. Portanto, ninguém ficar sozinho a pensar só por si próprio. Há um terceiro livro que abordará algumas destas questões, mas Inês, mas o segundo livro é exatamente sobre pessoas que não estão sozinhas, não é? O Pai Goriot, de Honoré de Balzac. Portanto, passámos agora para o século XIX, passámos agora para uma ficção. Comédia humana, para não é? a comédia humana. Exatamente. Se calhar mantemos-nos na comédia humana, na verdade. Mas é muito, muito diferente, de facto. É muito, muito diferente. Mas quando é que chega este Pai Goriot? É uma leitura mais da adolescência? É da adolescência. É da adolescência. E o Père Goriot, que eu li em francês, porque a minha educação foi no Liceu Francês e na parte francesa, portanto... E porque é que eu falo muitas vezes do Père Goriot? Não é a primeira vez, e eu acho mesmo que foi talvez dos livros que mais me marcou. E eu, como sou muito exagerada e obcecada, digamos, eu comecei a pensar, quando li o Père Goriot, eu só gosto é do romantismo, quanto muito do realismo, e nada de iluminismo, coisa que eu vim mais tarde... Também a arrepender-se. A fazer autocrítica também. Sim. Aliás, como a Ana Arendt também sim. vai ao... E vai, sobretudo, ao Tocqueville, pronto, que já não é bem um iluminista, mas é já no século XIX. Mas, portanto, agora, o Père Goriot porquê? Primeiro, porque eu sempre tive uma atração muito grande pela história dos seres humanos. E o Père Goriot define personagens absolutamente extraordinárias. Eu agora já não tenho muito presente tudo, mas lembro-me que aquilo era um microcosmo, não é? Portanto, eles viviam numa pensão. Numa pensão em Paris. De uma senhora que era até bastante exploradora e tal. O Père Goriot também, o facto de ele ter sido um elemento importante na Revolução Francesa e depois com a restauração monárquica ele ter... portanto, ter ficado numa situação complicada e ainda por cima na miséria e querendo que as suas filhas, ao contrário da Revolução Francesa, casem com aristocratas e, portanto, tenham uma subida social, uma ascensão social. E gastou quase a fortuna toda e com as gastou, filhas, não é? E gastou. E depois há aquela personagem que eu sempre adorei, é o Rastignac, que é talvez a personagem mais importante até do que o Père Goriot. E, sobretudo, eu lembro muito bem ele nas colinas de Paris estar a olhar lá para baixo e dizer, agora é connosco. Tu e eu, não é? Tu e eu. E a cidade. E essa parte toda, portanto, a riqueza destas personagens, a complexidade destas personagens, não há brancos e pretos, nós simpatizamos com o Goriot, temos pena dele, por outro lado criticámo-lo, sobretudo depois há as filhas, tudo isto. As filhas são ingratas, não é? As filhas são terríveis, ingratas. E isso, acho que na adolescência, eu devo ter lido pai com 16 ou 17, eu acho que foi num período em que eu comecei também a perceber que havia isso tudo, não é? E que o Père Goriot, e que no século XIX, um escritor, Balzac, já tinha, pronto, e isto para mim encantou-me e depois foi ler todo. E há outro aspecto muito importante, como eu era francófona, eu não conhecia muito bem a literatura portuguesa. E graças a ele, e também depois ao Zola, ao Stendhal, o Flaubert também, que eu podia ter dito também o Flaubert, a Madame Bovary, eu fui ler o Essa de Queiroz todo. Porque foi ele que me introduziu, digamos, eu perdi através dos franceses para os portugueses, pronto, realistas, românticos. Que foram todos bastante influenciados pelos grandes escritores franceses. Pelos grandes escritores franceses. E depois também a liberdade que eu sentia, eu vivia em ditadura, e eu sabia que havia censura, tudo isso, e que não se podia ler tudo, mas eu tinha a biblioteca do Liceu Francês. Que realmente era uma janela para o mundo, tudo. não era? Era uma janela para o mundo. Não é que fosse muito grande, sim, mas não havia censura.
E, portanto, a partir daí, depois fui para a poesia, o Rimbaud, essas coisas. Sentia-se também um pouco subversiva ao ler esses autores, sabendo que havia censura? O Balzac nem tanto, mas depois eu fui para outros, a Simone de Beauvoir, o próprio Boris Vian, eu adorei, o Boris Vian foi assim uma coisa, o delírio, espuma não é? dos A dias, transgressão da imaginação. daquilo, pronto, mas e aí sentia-me, aí depois comecei a ir ver só Mas não o que havia era livros proibido. políticos, ou não? Havia livros políticos também na biblioteca? Na biblioteca do Liceu Francês havia uma outra coisa, mas era para um liceu, digamos, havia sobretudo muita ficção, não é? E romances, mas portanto toda a história da E nessa literatura. altura ainda não tinha ido a Paris? Ou já conhecia? Não. E depois, não. quando chegou a Paris, conseguiu ver na Paris real, a Paris do Balzac? Aí já foi uma fase um pouco diferente, porque aí, quando nós somos adolescentes e depois vamos a caminhar para a idade adulta, porque para mim foi assim, há em pouco tempo grandes transformações. Eu primeiro estudei em Zurique, literaturas comparadas, mas praticamente eu estava sempre na rua nas manifestações. Portanto, foi aí. E depois percebi que a escola tinha foi que ir a rua. exatamente, e que tinha que ir para o local onde tudo se passava. Já tinha havido maio de 68, eu só fui em 70. E Mas pronto, ainda havia uma atmosfera, ainda permanecia alguma dessa atmosfera? Havia, tanto que eu lembro perfeitamente que escondi os meus documentos todos, passaporte e tudo, e depois nunca mais os encontrei, fiquei sem nada, porque estava tão bem escondido. E aí eu fui para a fábrica, aí é o lado Zola, digamos, mas já em finais do século XX. E aí comecei, pronto, eu só li em Paris, praticamente deixei a literatura, deixei isso tudo. O que foi fundamental foi o cinema, que já tinha sido em Zurique, porque eu cheguei a Zurique e estava a decorrer um festival do Luís Buñuel. E eu sempre tinha ouvido falar, porque nós o que fazíamos, líamos teatro, que era proibido, portanto nunca víamos as peças. O cinema, sabíamos quem era, quais eram os realizadores, mais transgressores e tal. mais transgressores, mas depois não podíamos ver. Pronto. E então eu mal cheguei lá, havia um ciclo do Buñuel. E foi uma das razões porque eu depois também não estudei assim muito. Eu, antes de me inscrever na universidade, estive primeiro a ver todo o ciclo do Buñuel, que era completo, Viridiana, foi tudo. Eu acho que vi tudo ali. Pronto, exceto aqueles mais tardios, como por exemplo a Doce, não é? A imagem da burguesia. Como é que é? Não é. Ainda no outro dia vi. Talvez daqui a bocadinho da burguesia, qualquer coisa. Mas aproveitamos então para passar para o terceiro livro, Ordinary Men, Reserve Police Battalion 11 and the Final Solution in Poland. Um livro... Voltando um bocadinho atrás. Portanto, demos 2 passos à frente para o século XIX, demos 2 passos atrás novamente, e vamos aqui para um livro de não-ficção de Christopher Browning, que é conhecido pelo seu trabalho sobre o Holocausto. Isto é uma história, não é? De um grupo de homens, classe média, meia-idade, que de repente se transformam noutra coisa. Exatamente. Aliás, houve um grande debate na altura, porque houve outro livro posterior a este, do Goldhagen, que deu bastante polémica, porque, de certa forma, este batalhão que atua na Polónia, portanto, faz parte daqueles Einsatzgruppen, portanto, grupos móveis que iam na retaguarda da Wehrmacht, do exército, e eram eles que, ao fim e ao cabo, se encarregavam, entre aspas, da solução final também, entre aspas, do problema judaico. Eram eles que iam para as aldeias, para as sinagogas e arrebanhavam as pessoas. Uma limpeza mais... Juntavam, muitas vezes, em sinagogas, metiam as pessoas todas lá dentro e incendiavam. Fogo, sim. E o que se chama, embora eu não tenha muito essa opinião, a Shoah ou o Holocausto por balas. Portanto, antes do gás, daquilo que todos nós sabemos, dos crematórios e das câmaras de gás. No fundo, antes da morte em grande escala. Em grande escala, mas a céu aberto.
e, inclusive, isto só era possível na Polónia e na União Soviética invadida, porque na Alemanha havia o cuidado até dos próprios nazis não fazer isso à frente dos outros alemães, não é? Embora os alemães soubessem tudo isso. Mas o que é muito interessante nesse livro é que eles são todos classe média, há de tudo, há desde o carniceiro, digamos, ao professor universitário. Carniceiro no sentido literal de tipo talhante, não? Talhante, sim, não era carniceiro. Não, talhante mesmo. Mas depois mais à frente carniceiro, não é? E é aquela ideia que a gente tem, está bem, esse, não é? Mas quer dizer, não é bem... Sim. Há talhantes que não é? Certo. Pronto. E o que é muito interessante é que, pela primeira vez, durante muito tempo, na própria historiografia, também o Browning foi pioneiro, porque, ao fim e ao cabo, ele mostra que num microcosmo de alemães de várias classes sociais, até provavelmente com várias ideologias anteriores, que se transformam em assassinos de mulheres, crianças, homens primeiro, mas depois mulheres, crianças e pessoas velhas. E têm que beber álcool, a maior parte deles, para, enfim, levar a cabo esta tarefa que foi-lhes dada pelo Himmler, que era o chefe máximo da SS. E é muito interessante porque, durante muito tempo, logo a seguir, ao pós-guerra, havia a ideia, ou havia o argumento de muitos alemães, por exemplo, que diziam, não, se eu não tivesse feito aquilo, eu próprio era. Isto põe completamente em causa isso, porque eles sabiam o que é que iam fazer, eram informados na véspera, e se quisessem, podiam dizer, eu não quero. Porquê? Porque havia uma preocupação dos nazis relativamente à raça pura, para que a raça pura não ficasse transtornada, e portanto, isto eles podiam decidir. E depois ele faz uma espécie de análise estatística daquelas figuras todas, chega à conclusão que 20% quer mesmo, e falo com entusiasmo, aquele tipo de crime, outros 20% tentam não ir e passam a ser muito mal vistos pelos outros, mas não lhes acontece nada em termos de serem presos ou por aí fora. E a grande maioria faz aquilo sem entusiasmo, por arrasto, mas por arrasto faz. E ele tenta analisar as várias razões por que isso possa ser possível. Ele próprio é também muito interessante, porque este livro é de 94, ele continuou a fazer história, e isto tem muito a ver com o que é fazer história, ou digamos, investigar a história. Nós estamos sempre, aquilo nunca está fechado. E ele próprio já põe em causa uma quantidade de coisas que disse nessa altura. Mas eu escolhi esse livro porque qualquer pessoa que estude o período contemporâneo e, sobretudo, os grandes catástrofes, os grandes crimes do século XX, eu acho fundamental ler este livro. Até para entender alguns movimentos que nós vemos atualmente, não é? Absolutamente. Que estamos a ver uma grande quantidade de pessoas que nós pensávamos, mas esta pessoa, como é que esta pessoa de repente começa a dizer estas coisas ou a defender aquelas coisas? E em 2 tempos passa também ao ato. Provavelmente. Exato. E o lado do conformismo do grupo, ele dá-lhe muita importância. E eu acho que também é muito importante. Claro, há ideologia, mas ele não considera que a ideologia, por exemplo, antissemita, seja fundamental. Aqui até vai um pouco alguns contra desses, se calhar, até Ana nem seriam, não é? Alguns até nem seriam. Antes disso, podiam ser ex-comunistas, ex-socialistas, que depois se viraram, porque nós sabemos hoje em dia que isto foi muito assim, não é? Que quem tinha força eram os comunistas e os socialistas, e digamos que uma direita centrista, católica em muitos casos, e como é que isto foi tudo possível? E isso mostra também o que está a acontecer hoje e como é possível, hoje em dia, pessoas... Por isso é que eu também gosto muito do título, que é Homens Vulgares. Homens Vulgares. Portanto, isto foi em 1942, portanto... Foi, sim, exatamente. E de certa maneira também é quase um balão de ensaio
para depois o que Tudo veio que vem depois a seguir. em muito maior escala Isto é em no Auschwitz, início etc. do Holocausto. Porque no Início fundo, mesmo. e não só é na União Soviética, é na Polónia A ainda. Polónia, pois. E, sobretudo, porque o Holocausto, muitas pessoas às vezes pensam que Hitler chega ao poder e há o Holocausto. Não. Ele chegou ao poder e houve várias fases de política antissemita e de política anticomunista, anti-ideológica, outras ideologias. Mas realmente foi necessária a guerra total na União Soviética para se chegar ao ponto em que a solução final, que é dos próprios nazis, não é? O termo, solução final do problema judaico, também foi variando. Primeiro começou por ser tirá-los da administração pública e do espaço público, depois retirá-los do território alemão, até que retirar do mundo. Os judeus não têm acesso... É toda uma progressão, não é? No fundo, ele acaba É uma progressão e essa mesma progressão faz com que as pessoas fiquem desensibilizadas, banalizam, não intervêm logo à primeira e depois, mas eu não intervi ali, agora vou agora. Quando se chega ao extremo, E já não reagem. E porque o grande problema do nazismo, que eu conheço melhor, mas também porque tem aspectos diferentes, o stalinismo, que eu agora estou-me a virar até mais para ele. Não quis durante muito tempo. Sim. A grande questão é que isto também põe em causa o não saber. Nós não sabíamos, não é? Nós não sabíamos o que é que se passava. Claro que sabiam. Não sabiam de verdadeiramente até que ponto aquilo ia. Os próprios judeus, quando eram deportados, nunca imaginavam que chegavam ali e que iam diretamente em Auschwitz-Birkenau para a câmara de gás. Pelo menos aqueles que não podiam trabalhar, não é? Sim. E isto é evidente que não se sabia concretamente, não é? Mas sabia-se que o vizinho do lado, que era um médico judeu, tinha deixado a casa e a família toda tinha desaparecido. Terá ido para fora, E houve muitas famílias alemãs que ocuparam essas casas, não é? Aliás, o Lanzmann, que tem aquele filme, Shoah, documentário que se chama A Shoah, que são 8 horas, mas que é muito bom, em que não há uma única imagem sobre, porque ele considera que não se deve representar. É muito interessante porque ele interroga na Polónia alguns polacos e a dada altura, ele já sabe de antemão, uns deles estão em casas de antigos judeus que foram assassinados. E ele pergunta-lhes e coloca-lhes a questão. E eles, enfim, escapam dizendo que não sabiam. Não sabiam bem e tal. É. Mas ele tem uma imagem, o próprio Lanzmann também, que é um comboio e uma pessoa que está na linha, nos carris. à beira dos carris, um polaco que faz assim. Portanto, que faz o sinal de decapitação, não é? Exatamente. Portanto, sim. Sim. Mas digamos que são leituras, se calhar um bocadinho duras e difíceis, mas são necessárias. Muito duras, mas sabe uma necessárias, coisa? não é? Isso também é outra coisa que eu, por acaso, soube há pouco tempo. Arquivistas, historiadores que analisam estes traumas terríveis, dolorosos, têm muitas vezes têm duas tendências e que nós temos que ter muito cuidado. Para a banalização, por um lado, ao ler constantemente, e de repente aquilo já não são pessoas, é um número enorme, não é? Mas, por outro lado, também há esse efeito de repente temos um trauma vivido na segunda pessoa, digamos, ou na terceira pessoa neste caso, porque estamos a ver os documentos, já houve alguém que os fez, etc. E, portanto, estas duas coisas têm de se ter algum cuidado. Eu mesmo que tenha também estudado muito a questão do Holocausto, aqui há tempos a minha editora pediu para fazer um prefácio de um livro que era sobre isso, e que era sobre a zona de interesse, aquele filme, pronto, aquela zona toda, e eu tinha que estar a parar constantemente. E só lia tipo 10 páginas por dia e depois tinha que fazer outras coisas para não estar a viver porque era demasiado, era um horror. Insuportável, não é? É insuportável, exatamente. E muitas pessoas dizem, mas qual é o teu gozo de ir para os arquivos, só a ver arquivos da PIDE?
É a curiosidade, eu acho. É uma grande curiosidade. Mas a curiosidade também pelo humano, não é? Pelo ser humano, porque eu acho muito importante, e já fui criticada por isso, fazer a história dos perpetradores. Porque é que aquela pessoa consegue torturar um ser humano? Quais são os mecanismos que permitem tal coisa? Torturar, matar, no caso português não foi matar, logo, mas foi torturar. Como é que isto é possível? Não é? Em alguns casos foi. Alguns casos foi. Mas digamos que não era ao nível de... Sim, não é comparável com a Alemanha. Que era destruir os judeus da Europa, não é? Sim. Bom, e com este pensamento vamos pensar no outro, vamos pensar também nestas leituras. Vou recordar que falámos das origens do totalitarismo de Hannah Arendt, publicado na Dom Quixote com tradução de Roberto Raposo, o Pai Goriot, de Honoré de Balzac, publicado na Relógio d'Água com tradução de José Cláudio e Júlia Ferreira, e Ordinary Men, Reserve Police Battalion 11 and the Final Solution in Poland, de Christopher Browning, está publicado na Penguin Books. A edição deste episódio foi do Tiago Orato, a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão com base na música dos Broke for Free, a coordenação de podcasts do público é do Amilcar Correia. Irene, muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço muito. Nós agora vamos dar umas gargalhadas depois deste comprimir. Eu sei que eu por acaso pensei nisso. Então acabou. Mas sabe, eu acho que neste momento é difícil nós também fingir que está tudo bem. Claro. Sem dúvida alguma. É porque não está. E não está. E devemos refletir sobre o mesmo. E vamos fazê-lo até à próxima semana e até ao próximo episódio. Zé Mário, até para a semana. Até para a semana, Inês. Obrigada, Irene. Muito obrigada, eu. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.